Shalom pessoal, que o Eterno abençoe e guarde a vida de todos vocês. Quero trazer um shiur aqui, um estudo sobre o personagem Satã. Desta vez pretendo não entrar muito na Halachá, Talmud, o que os sábios dizem a respeito, porque já temos trabalhos extensos sobre este assunto, tá certo? Então, desta vez, quero me ater mais às Escrituras, considerando-a como um todo, desde Bereshit até Gilead, Apocalipse, o livro das Revelações, tá bom? Então, sendo assim, não vou adentrar dentro dos preceitos rabínicos, até porque o judaísmo odierno, principalmente o brasileiro, difere e muito da opinião dos Hanim, dos tratados, Talmud e demais, tá bom? Eu vou ler alguns textos e, claro, vou começar com Ezequiel 28, a partir, se você começar do verso 1, aqui uma grande demanda de argumentações, porque judeus vão apontar Ezequiel 28 como tratando-se do rei de Tiro, e realmente está falando aqui ao rei de Tiro, né? Então, vamos conseguir provar facilmente que está falando ao rei de Tiro, mas há considerações aqui a serem observadas, porque chega a partir do verso 11 ao 19, você vê que não está falando apenas de um mero rei mortal, enfim. Então começa assim: veio a mim a palavra de Adonai, ser humano, diga ao príncipe de Tsor, que nas Bíblias católicas e evangélicas é Tiro, né? Que Adonai Elohim lhe diz. Então claramente a palavra é o rei de Tiro. Aí vai falando da arrogância desse rei, porque você é tão arrogante, porque disse: eu sou um Elohá, um Deus, eu me assento no trono de Deus, cercado pelo mar, todavia você é um homem, não um Elohá, ainda que pense que é como um Elohá, enfim. Então aqui claramente uma profecia, uma das mais duras contra um rei, foi essa contra o rei de Tiro. Tiro era uma cidade conhecida pelos profetas e pela vizinhança como que de livre comércio, e que se enriqueceu através de comércios ilícitos e opressão, oprimia os povos vizinhos. Então, um corrupto, uma cidade conhecida como uma cidade cercada de leviandade, de promiscuidade, então de sexualidades promíscuas, enfim, uma cidade muito corrupta. E aqui o Eterno levanta os profetas, e não foi só Ezequiel, tá? Foi o profeta Isaías, Amós, o profeta Jeremias, vários outros profetas levantaram-se contra o rei de Tiro. Aí vai discorrendo, e para ganharmos tempo aqui, a partir do versículo 11 diz assim: veio a minha palavra do Adonai, ser humano, levante um lamento pelo rei de Tsor, de Tiro, e diga a ele que Adonai Elohim diz. Então, no plano primordial é endereçado ao rei de Tiro. Mas aqui tem umas coisas o que nos faz crer que realmente é um espelho profético, porque começa: você pôs o selo da perfeição, era cheio de sabedoria, já falando no passado, era cheio de sabedoria e perfeito em beleza, estava no Éden, o jardim de Elohim. Então, nós sabemos que o rei de Tiro nunca teve em Éden. Quem era esse ser perfeito que estava falando do passado, né? Que era o selo da perfeição, estava no jardim, no Éden, né? O jardim de Elohim, coberto com todos os tipos de pedras preciosas. Aí fala algumas: sardios, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus pendentes e jóias eram feitos de ouro, preparados no dia em que você foi criado. Um ser que foi criado, né? No dia que ele foi, nem gerado, ele foi criado, esse ser foi criado. Essas pérolas e pedras preciosas
foram colocados ali para ele. E a gente sabe que essas pérolas e pedras aqui são propriedades do planeta Terra. Então está falando de um ser, comparando as arrogâncias, a exaltação, a vaidade, né, do rei de Tsor com esse ser que era o selo da perfeição, que foi criado no jardim de Elohim. E aqui nós temos realmente um espelho profético, uma profecia dupla. E a maioria dos teólogos entende sim que é uma profecia dupla, porque se você pega a literalidade do texto, não se aplica em hipótese alguma ao rei de Tiro, tá certo? Então, e fique para ouvir o que eu tenho para falar, para discorrer por outros textos das Escrituras, fazendo uma midrash aqui, tá bom? Você era um queruve. Queruve é a palavra hebraica, que é o singular de querubim, né? Nossa palavra aqui. Você era um queruve que protegia uma grande região. O querubim é um anjo de guarda. Então está falando de um queruve comparando a um queruve que foi constituído no Éden. Por isso nós não acreditamos que Hassatan tenha sido criado nos céus e residia nos céus. Não, ele foi criado na terra e essas pedras preciosas estavam ali no dia da sua criação. E ele foi colocado como um queruve aqui, que guardava uma grande região. Então, daí nós acreditamos que Hassatan era sim um guardião da adoração, mas a adoração no sentido da vodate, do serviço ao Eterno, e não um músico, apenas adoração no sentido de cantar e tocar, mas uma adoração como um todo, um serviço litúrgico, um serviço de avodá, de adoração. Ele era o guardião, ou o responsável por essa adoração. E ele tinha o domínio ali de uma certa região. Você era um queruve que protegia uma grande região. Coloquei-o no santo monte de Elohim. Tem nada a ver com o rei de Tiro aqui. Só está comparando um personagem, a arrogância e queda de um personagem com outro. Tá? Que os dois intentaram ser Elohim, ou se apropriar desta adoração. Você ia e vinha. Preste atenção. Ia e vinha. Hassatan, ele foi constituído na Eretz, mas ele tinha acesso como representante, governante da Eretz. E eu vou provar nas Escrituras. Só você ter paciência ou não me julgar como um herege. Ele ia e vinha entre pedras de fogo. Pedras de fogo. Você ia e vinha. Era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que a injustiça foi encontrada em você. E Yeshua falou algo semelhante, até que se achou pecado em ti, né? Você se tornou cheio de violência e dessa forma pecou. Portanto, eu lancei para fora, desonrado da montanha de Elohim. Eu destruí, queruve protetor, diante das pedras de fogo. Bom, eu vou ganhar tempo aqui. Nós fomos para o livro de Jó, e aqui falando, Hassatan, ele foi então criado na terra. Esqueça essa coisa que é um anjinho lá do céu, que vivia lá. Não, ele ia e vinha, ele tinha acesso. Eu digo assim, de um português claro, uma força de expressão, que ele tinha cadeira cativa. Ele era um dos querubins, representantes e governantes, e ele comparecia às assembleias celestes. Ele tinha esse acesso ao Shammai perante os outros arcanjos e anjos de primeira grandeza, que fala que ele era muito grandioso. Então, realmente, a profecia é para o rei de Tsor, mas aqui há sim um espelho profético, uma profecia de duplo sentido. E aqui está comparando essa altivez, essa arrogância de se deificar com o que Hassatan fez também. Então, Jó, capítulo 1, versículo 6, você vai ver claramente que realmente Hassatan, ele tinha cadeira cativa no Shammai, ele era um representante legal. E aí vai seguindo a linha de raciocínio comigo. Narra uma coisa muito interessante. Aconteceu que um dia, quando os filhos de Elohim vieram servir a Adonai, no meio deles veio o adversário,
Então, nos dias que os filhos de Elohim, e nós sabemos que os Melachim, os anjos, são chamados também de filhos do Eterno. Então, quando vieram, apareceu também Satã, compareceu com eles. Ou seja, Satã entrou escondidinho, ele era um penetra ali? Não, ele tinha legalidade para comparecer. Quando os filhos de Elohim se ajuntaram, uma grande assembleia, aqui obviamente no Shammai vocês vão ver que compareceu também Satã. E, porque ele era o representante, ele tinha direito, e mesmo depois do pecado ele continuou tendo essa cadeira cativa até um certo dia que eu vou mostrar o dia que ele perdeu essa cadeira cativa no Shammai, tá bom? E aconteceu que um dia, ou seja, um dia específico, um dia que o Eterno designou para essa assembleia, quando os filhos de Elohim, os anjos, e até o 4º século, tá? A judeusada, a rabinada, entendia sim que eram anjos. Depois do 3º para o 4º século, depois do Mashiach, é que a Igreja Católica começou a interpretar, os bispos começaram a falar Igreja Católica, porque não tinha essa denominação ainda, né? Essa nomenclatura, mas os bispos começaram a descartar a ideia dos anjos, cujos rabinos consideravam, e começaram a dizer que era filho de Sete, outros diziam que era filho dos homens. Visão essa que predomina na maioria das igrejas evangélicas até hoje, tá? Mas aqui, esses filhos do Senhor são os anjos que compareceram à presença de Adonai, Satã juntamente com eles. Adonai perguntou a Satã: de onde você está vindo? Lembra que ele ia e vinha? De onde você está vindo? O adversário Satã respondeu a Adonai: de rodear a terra vagueando aqui e ali. Então o Eterno fala: de onde você vem? Eu venho da terra. Logo ele não estava na terra. Ele estava em alguma outra atmosfera que não fosse a terra. Justo? Beleza. Vamos ganhar tempo para você entender essa questão de domínio, de governo e perda e ganha de governo. Bereshit 1:28, nós vamos ver que quando o Eterno cria o homem, o Eterno dá a Adão a governabilidade na terra, ou pelo menos de certas coisas aqui na terra. Será que é aí que começou os ciúmes? Será que é aí que começou a afronta, né? E você vai entender com esse shiur por que Satã odeia tanto Israel, porque Israel já tem os oráculos da adoração. Oráculos que outrora pertenceu a Satã, antes dele ser o opositor, obviamente. O Eterno diz assim a Adão e Havá, Adão e Eva: Elohim os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra e a dominem. Então aqui passa o governo, a domine, a governe, ou a governem, falando de Adão e Eva também. Então o Eterno pega as criaturas que ele cria ali no 6º dia e coloca debaixo sob o domínio de Adão e Eva. Aqui nós temos que Adão e Eva ele ganham uma predominância sobre a terra. Pode ser um motivo que daí veio os ciúmes, veio a ludibriação, veio o engano. E o que o Eterno deu ao homem, cabe ao homem, o que o homem perdeu, cabe ao homem recuperar. E por isso você tem ali a metáfora do primeiro Adão e do segundo Adão, que é Yeshua HaMashiach. Ok? Estão conseguindo entender? Se eu der um presente a você, você não pode pegar esse presente e dar a outra pessoa e eu me sentir aviltado e querer tomar, porque eu dei você dá a quem quer. O Eterno passa o domínio para Adão, Adão perde esse domínio passando para Satanás, para Satã. O Elohim, o Eterno, não pode vir tomar, porque não é assim que o Eterno trabalha. Então, como o homem perdeu, Yeshua vem 100% homem. Essa teologia 100% Deus, 100% homem, é a maior barca furada. Yeshua veio 100% homem e recupera o que o homem perdeu, tá ok? Mas isso é mais para frente. Você vai entender, vamos abrir Yohanan 14:30. Vai seguindo a linha de raciocínio comigo. Você vai entender quando Satã perde essa cadeira cativa, esse local, esse lugar, esse acesso ao Shammai, como ele ia e vinha, tá bom? Olha o que Yeshua fala: já não
lhes falarei muito mais. Yeshua falando com os seus talmidim, seus seguidores, porque o governante deste mundo está vindo e ele nada tem em mim. Ou seja, Yeshua, ele reconhece aqui Satã como governante deste mundo, falou, ele está se aproximando. Essa tradução traz até que o governante deste mundo vem aí. Ou algumas traduções, o príncipe deste mundo vem aí. Então, Yeshua reconhece, Moshe Ben Shalom não está falando nenhuma loucura, nenhuma bobagem, ele era sim o governante, porque Adão passa a legalidade toda para ele, e Mashiach precisava vir para tirar essa governabilidade ou esse direito legal de Satã poder ter acesso ao Shammai, tá bom? E ter a sua cadeira cativa na grande assembleia, diante de Adonai, como nós já lemos no livro de Jó, corroborando que Ezequiel 28. Por isso que eu falo, a gente não pode pegar partes das escrituras e rasgar e falar é Roma que criou, simplesmente por não entendermos algumas passagens. Nós temos que estudar para criarmos raízes e aprender a Bíblia como um todo. A Bíblia tem que se encaixar. Hoje eu vejo, eu acredito no livro de Lucas, eu não acredito no livro de Atos, eu não acredito em Guiliana, Apocalipse. Cada um está acreditando no que quer. Vamos ratificar até aqui. O Eterno cria Satã na terra. Satã ia e vinha, ele tinha acesso ao Shammai. O Eterno cria o homem, passa o governo para o homem. Satã faz o homem pecar, recupera esse governo. Satã comparecia à presença na Assembleia, quando os filhos de Elohim iam louvar no dia específico, conforme está Jó 1,6. E ele também comparecia. O Eterno falou, você vem de onde? Eu venho da terra. E ali entra toda a permissão. Agora, Satã não é um servo obediente. Ele só faz o que o Eterno permite, mas nem tudo que Elohim permite é da sua vontade. Ele permite que as pessoas se matem. Não é da vontade que as pessoas façam isso. Entendeu? Então, nem tudo que é da permissão quer dizer que seja da vontade. Então, Satã não é um anjinho do lado de Elohim, não. Ele confronta Elohim, ele tenta confrontar. Como ele não toca na Elohim, ele toca na menina dos seus olhos, que é na sua imagem e semelhança, que somos nós. Está conseguindo captar aí e pegar? Beleza. Então, Yeshua aqui e fala que Satã é o príncipe desse mundo, ele está chegando. Está chegando para o afligir. Era isso que ele estava falando no contexto. Vamos para o capítulo 20, versículo 12 e 17, para você entender mais um pouquinho. Quando Yeshua ressuscita, ele não deixa Miriam tocá-lo, e você vai entender o porquê. Yeshua lhe disse, Senhora, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando tratar-se do jardineiro, disse, Senhor, se o Senhor o levou embora, ou seja, se o jardineiro tirou o corpo do Mashiach, diga-me onde o colocou, e eu mesmo o levarei. E Yeshua lhe disse, Miriam. Voltando-se Miriam, exclamou em hebraico, Raboni, isto é, mestre. Ela reconheceu a voz dele, né? E Yeshua disse, não me detenha. Yeshua lhe disse, porque ainda não voltei para o meu pai. Vai aos meus irmãos e diga-lhes que estou voltando para o meu pai e pai de vocês, para meu Elohim, Elohim de vocês. Miriam de Magdalá foi aos Talmidim, enfim. Yeshua não deixa Miriam o tocar, porque como sacrifício corban a Elohim, ele era um sacrifício puro. Ele ressuscitou e a gente sabe que as ofertas dos sacrifícios, as pessoas não poderiam tocar. O que é de Elohim pertence a Elohim. Então Yeshua ainda não tinha, ele explicou, não me toques, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu pai. Aí o que acontece? Se você ler mais um pouco, olha o que fala, ele aparece os apóstolos, aí Tomé não está. Os apóstolos contam, Tomé fala, se eu não vê-lo e tocar na sua ferida, jamais acreditarei. E aí passa mais um tempo, que é exatamente o período de uma semana. No versículo 26 diz assim, uma semana mais tarde os talmidim estavam outra vez ali e Tomé estava com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Yeshua entrou, pôs-se no meio deles e disse, Shalom Alechem,
paz seja convosco. Então ele disse a Tomá: coloque seu dedo aqui, veja minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado, onde ele foi ferido. Não tenha pouca confiança, confie. Olha só, se Yeshua, alguns dias antes, disse ao ressuscitar: não me toques porque eu não subi ao meu Pai. E depois de alguns dias, ele fala assim: vem cá, Tomé, me toca. Então quer dizer que ele já tinha se apresentado ao Pai e descido. O que aconteceu nesse inteirinho que ele se apresenta a Adonai e desce? Aconteceu exatamente o que está no livro de Daniel 7, 13 e 14. E nesse inteirinho entre Miriam, Magdala e Tomá, Yeshua cumpre essa passagem de Daniel 7, 14. Olha a visão de Daniel. Continuei recebendo visões noturnas. Quando vi, vindo com as nuvens do céu, esse vindo é no prisma de quem está lá em cima olhando. Tá bom? Não é o prisma de quem está aqui na terra, não. Ele estava na visão lá no Shammai. E você vai ver no contexto que é no Shammai. Continuei recebendo visões noturnas quando vi, vindo com as nuvens do céu, alguém como filho do homem, na expressão hebraica está Ben-Adã, como filho de Adão. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à presença dele. Ok? Então, Yeshua sobe, ele se apresenta. Anjos responsáveis por esse ritual conduzem Yeshua à presença do ancião de dias. Tá? Foram-lhe entregues o governo. Olha, foi dado a quem agora o governo da terra? A Yeshua. Foi-lhe entregue o governo. A Kevod, o peso, né, a glória, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servem. Aqui está claro que é o governo da terra. Seu governo é um governo eterno, não passará, seu reino jamais será destruído. Aqui Yeshua recebe o governo, então ele ressuscita, ele não deixa Miriam, não me toques. Passa alguns dias, ele volta e fala: me toques. E antes ele falou que não podia tocar porque ele não tinha se apresentado ao Pai. Aqui em Daniel, claramente ele se apresenta ao Pai e recebe o governo. Aí ele desce e fala: agora pode me tocar. E além de tocar, ele fala isso em Matitiahu 28, 18. Então os 11 Talmidim, seguidores, foram para o monte da Galileia, indicado por Yeshua. Se aproximou deles e falou-lhes, dizendo: toda autoridade no céu e na terra foi dada a mim. Portanto vão, façam Talmidim em meu nome em todas as nações, imergindo em meu nome. E Yeshua dá uma ordem, que é o Id. Aqui é o Id, né? É o Id que está em Lucas, em João, indiretamente, mas está o Id também. Então veja bem, Yeshua ressuscita, não deixa Miriam tocar, ele tinha que se apresentar como oferta pura, ele vai, ele recebe, cumpre-se Daniel 7. Cumpre-se Daniel 7, uma parte do capítulo 7, por exemplo, 13 e 14, ele recebe toda a autoridade lá em cima, ele se apresenta, ele é digno disso. Aí ele volta alguns dias depois, apresenta-se aos apóstolos. Tomé não estava, os apóstolos contam a Tomé, Tomé duvida. Uma semana depois de Tomé ter duvidado, Yeshua reapresenta. Yeshua, na verdade, passou 40 dias se apresentando aos apóstolos depois da sua subida e descida, tá bom? E aqui Yeshua desce e fala: todo o poder e autoridade foi me dada no céu e na terra. Mas Moshe, você falou, e até agora você não mostrou quando Hassatan perdeu o domínio. Já está escrito aqui. Mas nós vamos, mesmo assim, no livro de Guilherme, Apocalipse 12, 7 ao 10, nós vamos ver que quando Hassatan é expulso do Shammai, não foi lá no comecinho, antes de tudo, tinha gente na terra. Então, em algum período, no livro de Jó, nós vemos que ele tinha acesso ao Shammai, ele era o representante. E Yeshua, antes da sua morte, ele fala que o príncipe, o governante, o governador deste mundo vem aí. Quando Satã tenta o Mashiach e oferece a riqueza da terra, estava oferecendo dentro da legalidade que ele tinha mesmo de oferecer. Mas Yeshua não teve pressa, Yeshua sabia que isso seria passado a ele.
Gileana capítulo 12, vamos lá. Olha, quando houve a peleja no Chamai, eu vou chamar a atenção para você de mais um detalhe aqui. A seguir, houve uma batalha no Chamai, no céu. Miguel, que não é Yeshua, tá? O arcanjo Miguel não é Yeshua. Eu vou explicar o porquê. Lá no livro de Daniel fala assim, nos últimos dias haveria guerra até o fim, mas nos últimos dias iria se levantar Miguel, um dos primeiros príncipes. Quando fala que Micael, ou o arcanjo Miguel, é um dos primeiros príncipes, não pode se referir a Mashiach. O judaísmo rabínico jamais se referiu o arcanjo Miguel ao Mashiach, porque ele é um dos primeiros príncipes. O Mashiach não é um dos, ele é o, entendeu? Então, iria se levantar o arcanjo Miguel e ia pelejar por Israel, por isso que Israel não perde guerra. Israel, a guerra do Yom Kippur, a guerra dos 6 dias. Então, por quê? Micael, a função do arcanjo Miguel hoje não é operar nas igrejas aqui do Brasil, gente, nem do Portugal, Paraguai, Europa. É proteger Israel. Ponto. Está escrito no livro de Daniel. E o arcanjo Miguel é tido como um dos. Mas, tá vendo, né? Então aqui fala, houve peleja no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. O dragão e seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes. O grande dragão foi expulso. Ele é a antiga serpente. Aqui é descrito lá no Gan Eden, né? Pelo menos que estava usando a serpente. Também conhecido por Diabo e Satã, aí do hebraico o adversário. O enganador do mundo todo. Portanto, regozijem-se, ó céus, e os que neles habitam. Mas ai de vocês, terra, porque o adversário desceu até vocês, e ele está muito irado por saber que o seu tempo é curto. Satã não foi expulso lá no começo das coisas. Satã, ele engana o homem, ele se torna governante da terra. E como governante da terra, ele aparecia nas grandes assembleias, ele tinha um direito legal de comparecer, e no livro de Ezequiel 28 fala que ele ia e vinha. No livro de Jó 1,6 fala que quando os filhos do Eterno vieram se apresentar, veio também Satã com eles, o Eterno, indagando, eu acho que todos, indagou também Satã, e disse, da onde você vem? Eu venho da terra, e de passei a rodear por ela. E Yeshua vem mais tarde e fala, isso que o governante desse mundo vem aí, ele nada tem em mim. E Yeshua morre, se apresenta, cumpre-se Daniel, ele recebe poder e autoridade, ele desce, ele deixa Tomé tocá-lo, porque ele já tinha se apresentado como o cordeiro, ele virá como leão, mas ele teve sim seu ministério como cordeiro, como sacrifício, como corban. E aí ele fala o que nós lemos em Daniel, todo o poder foi me dado no Chamai e na Eretz. E aqui em Gileana, livro das revelações, Gileana é a forma aramaica de falar Apocalipse, tá bom? No capítulo 12, você vê aqui que houve uma peleja no céu, Satanás foi, Satanás, já foi a grande serpente, o dragão, chame-o como quiser, ele foi expulso por Miguel e seus anjos. Não mais se achou lugar para ele lá, porque agora ele não era mais o representante legal da Eretz da terra. Ele não tinha mais cadeira cativa lá, ele não era mais um governante daqui. Então aqui Mashiach tinha pisado na cabeça da serpente e tomado para si. Agora você é o representante legal da Eretz. E Yeshua fala isso, que todo o poder foi me dado. Se foi dado é porque ele não tinha antes. Concordem comigo? É a lógica do raciocínio. E aqui a palavra fala assim, regozijem-se céus e os que habitam no Chamai. Ai da terra e dos seus habitantes, porque Satã desceu a vocês com grande furor, porque sabendo que pouco tempo lhe falta. Quando ele vai comparecer e não tem mais acesso, ele volta furioso. E isso quando fala ai dos habitantes da terra, é porque tinha habitante na terra. Então não foi antes de Adão e Eva, gente. Foi em algum período entre essa tomada de posse de reino. Porque quando Adão peca, a natureza do nosso planeta é toda modificada, o DNA do planeta. Começou a dar cardos e espinhos nas lavouras que não davam. Até a arca de Noé não chovia na terra, subia um vapor.
Por isso que apareceu o arco da aliança, que é o reflexo dos pingos d'água no raio solar. Se não tinha arco da aliança antes, é porque não tinha essa chuva. Então, a partir de que começou a chover, Noé profetizou um absurdo que ninguém nunca tinha visto. E hoje os malucos atuais profetizam que vai cair fogo do céu e por conta de ninguém ter visto isso, chamam-nos de loucos, de tolos, né? Então, mas virá um dilúvio, agora de fogo. Seguindo aí a linha de raciocínio, a Terra muda, né? O DNA da Terra começa a dar cardos, espinhas, começou a vir a chuva, que antigamente era uma coisa muito mais suave, era um vapor. Então você vê que muita coisa alterou, e o Eterno falou, nunca mais punirei toda a criatura, todo o planeta por causa do homem, tá bom? E aí quando Yeshua vai, recebe esse governo, essa legalidade, Satã não pôde mais, e a fúria de Satã é não poder mais comparecer, ser um representante legal, e ele foi expulso e não mais se achou o seu lugar, a sua cadeira cativa não era mais cativa. Ele perdeu o direito de estar lá. Ele não era mais o governante e ele sabe que agora pouco tempo lhe resta, porque da morte do Mashiach até a consumação, a gente sabe pela inversão de valores, tudo foi profetizado, a gente está no tempo do fim, tá bom? Espero que de alguma forma esse shiur, esse estudo tenha te ajudado a compreender algumas coisas que talvez até hoje tenha sido ocultado. Eu tenho vontade de falar sobre isso há muito tempo. Inclusive estou escrevendo isso em texto, mas estava me dando muito trabalho. Falei, vou gravar um vídeo que eu posto também no meu canal no YouTube. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que você consiga extrair daí alguma informação que lhe for de interesse, tá bom? Shalom, shalom.